Shalom Abrahá. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a todos vocês por termos chegado a 2.000 inscrições no nosso canal do YouTube. Parabenizar a diretora do nosso canal, Arif Kahaya, e o marido Hillel, família Katan, que se dedicam dia e noite para que esse canal tenha muito sucesso. Parabenizar o Israel e a esposa Hannah, que se dedicaram tanto também ao nosso canal, se dedicaram e se dedicam. Parabenizar o Shlomo, que transforma as nossas aulas de vídeo em podcast, Shlomo Zalman, esposa. E parabenizar a todos vocês, que no mérito de vocês, as nossas aulas chegam para o mundo inteiro. E cada um desses 2.000 inscritos não é só uma pessoa para assistir a aula, mas é uma pessoa também para repassar a nossa aula. E lá em cima a alegria é muito grande, que aqui embaixo a gente está descobrindo como no jogo de esconde-esconde, que Hashem se esconde de nós, a gente descobre ele. Então lá em cima a alegria é muito grande. Quero agradecer a todos vocês do fundo do coração. A diretora do nosso site, a Bat Odessa, que sempre posta os vídeos do nosso canal do YouTube, e também para Arif Kahaya, que fora o fato dela ser a diretora do nosso canal do YouTube, ela também é a diretora do nosso Instagram, que também merece os nossos parabéns por ter chegado no mesmo dia que o nosso canal do YouTube chegou a 2.000 pessoas, o canal do Instagram também. Isso mostra lá de cima que alguém dirige o mundo. O mundo não é um lugar assim, é ficar. Então, muito obrigado para todos vocês, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. A gente vai fazer o Farbringen, a festa que a gente chegou nos 2.000 inscritos. Esse sábado à noite vamos continuar contando a nossa historinha da vez passada, quando determinamos essa meta. Então espero vocês lá. Vamos fazer um live Motzei Shabbat, se você está ouvindo esse vídeo no ano em que ele foi feito. Hatzlacha, Briut, Panasá Beshefa. Novamente, muito obrigado para a diretora do nosso canal do YouTube, Arif Kahaya, e o marido Hillel, família Katan. Muito obrigado para todos vocês que têm uma parte nesse nosso alcance de 2.000 inscritos. Hatzlacha, Briut, Panasá Beshefa, Ktivá vechatimá tová, leshana tová umetuká, kol tov. Shalom Abrahá. Nossa aula de hoje conta com a ilustre presença da Rivka Elkada Tchozinho. Eba, e eu estou cheio de narras, estou muito orgulhoso que nós fomos a primeira aula a começar no meio do caminho, como está escrito no Zohar. Zohar sempre usa a linguagem que os sábios eles estavam andando no caminho, e cada vez conta a história de um, conta a história do outro, vai mudando só os nomes, mas é uma linguagem usual no Zohar. As Lubaderech, eles estavam andando no caminho, e aí começaram a falar o Dvar Torah. Tem muitas explicações para isso, mas uma das explicações é que de verdade eles estavam andando no meio do caminho, eles iam contando o Dvar Torah. E no nosso caso também, a nossa aula foi a primeira que começou no carro, começou por motivos de falta de tempo, falta de lugar. E agora, graças a Deus, estou vendo que a ideia foi boa. Tem outros rabinos também já dando aula no carro. Estou cheio de orgulho, cheio de nachas. A gente fala Yiddish nachas, orgulho judaico. E a nossa aula de hoje é sobre a nossa parashá, Kitavó, quando você vier para a terra prometida. A nossa aula de hoje é sobre gratidão.
uma das bases do judaísmo é a gratidão. O Adão e a Eva, quando o Hashem perguntou para ele por que você comeu a fruta proibida, ele falou para Deus: a mulher que você me deu, ela me causou isso. Então a Torá se refere a essa expressão dele como o cúmulo da ingratidão. Quer dizer, no lugar de falar muito obrigado, no lugar disso, o que ele fala? Olha, foi você, olha o que você me fez. Você me deu uma mulher que não presta. E ele devia falar: não, olha, muito obrigado por ter me dado a mulher, mas ela fez um erro de avaliação. A raiz da alma da mulher é a Bina, que a Bina é a raiz da Gvurá. E a Gvurá, ela desce até o precipício, espiritualmente falando. Então a raiz da cobra também é a Gvurá. A raiz do anjo da morte que baixou na cobra também é a Gvurá. Também a raiz da cobra de verdade é a Gvurá, porque é a Sitra Achra, animais impuros. O que faz eles viverem é a vitalidade divina deles, vem meio Bechanat Achoraim. Como tem uma história no Zohar, que é essa Bechanat Achoraim? Dois conceitos, Sitra Achra e Bechanat Achoraim. A Sitra Achra quer dizer o outro lado, Bechanat Achoraim quer dizer um aspecto de lado de trás. Porque o outro lado é chamado de o lado de trás. Porque, diz o Zohar um exemplo, o rei precisa de um carrasco, mas o rei é uma pessoa boa, uma pessoa que quer o bem do povo, e dói muito para ele quando alguém é condenado à morte. Ele não faria uma coisa dessas. Ele é uma pessoa delicada, educada, ele vem de uma família boa. Então o rei foi procurar alguém que tem o prazer em assassinar, e contratou essa pessoa para ser o carrasco. Só que o rei, ele é o extremo oposto do carrasco. Então ele tem que dar o salário para o carrasco. O que ele faz? Ele joga pelas costas. Ele não quer nem olhar frente a frente, não quer olhar para ele. Então por isso diz o Zohar, a Sitra Achra, o outro lado, que não é o lado da pureza, o lado da impureza, ele é chamado de Bechanat Achoraim. É chamado o lado das costas, o lado de trás. Porque Deus faz ele existir, Deus faz tudo existir. Não tem nada que existe que não é Deus fazendo existir, mas a diferença é que uma coisa existe diretamente por meio de Deus. A outra coisa existe pelo lado de trás, quer dizer, Deus joga essa vitalidade para o lado de trás, e aquele lado de trás faz essa coisa existir. E esse é o segredo da Gvurá, que a Gvurá, ela desce até o fundo do precipício, quer dizer, a fonte da vitalidade do anjo da morte e dos animais impuros como a cobra. Tudo isso vem da Gvurá, quer dizer, a alma da cobra, ou o anjo da morte que baixou na cobra naquela hora, tudo isso vem da Gvurá. A Gvurá que desce até o precipício. E o Adão Arishon, o primeiro homem, se o anjo da morte, que ele é um aspecto de Gvurá, tivesse falado com o homem, e a raiz da alma do homem vai mais para um aspecto de Chesed, porque a alma do homem, ela começa na Chokhmah de Tzilut. Depois ela se reveste em outros mundos. Então a gente vai dizer: olha, essa é uma alma de brilho, uma alma de Tzira, uma alma de Asiya. O aspecto feminino da alma tem origem na Binah, que a Binah é a fonte da Gvurá. O anjo da morte também tem a ver com a Gvurá. A cobra material também tem a ver com a Gvurá. Por isso que o anjo da morte escolheu a cobra para baixar nela, para começar a conversar com a Rabá, e escolheu começar com a Rabá e não com Adão. Porque a Rabá e o anjo da morte, eles tinham uma sincronização. Os dois têm uma origem na Gvurá. A mulher na Bina, o anjo da morte no precipício da Gvurá. Então eles eram assim, eles tinham
um aspecto espiritual em comum. Por isso ele teve facilidade em falar com a mulher e não teria essa mesma facilidade em falar com o homem. E isso que o Adam Arishon alegou, que olha, se a cobra tivesse falado comigo, aí eu não iria cair na dela, porque o que a cobra estava propondo? Ela estava dizendo assim: Deus falou para não comer a fruta proibida, e uma cobra está falando para comer. Quem você tem que ouvir? O Adam Arishon ia falar: tenho que ouvir Deus, não tenho que ouvir a cobra. Só que a Havá, ela ouviu a cobra, porque elas tinham uma coisa em comum, e o Adam ouviu a mulher, porque quando a Havá foi criada, ele chamou ela de Havá, porque ela é Em Kol Chai, a mãe de todas as criaturas. É como se ela fosse a mãe dele, a mãe mandando no filho. Então ele reclamou, ele falou para Deus: isso que você vem reclamar para mim, que eu comi a fruta proibida, a mulher que você me deu, ela que me fez isso. E no argumento dele ele estava 100% certo, mas esse argumento é visto como a maior declaração de ingratidão da história judaica. Mas não foi ela que convenceu ele, e a cobra não teria outra opção a não ser convencer ela, para ela convencer ele. E se a cobra tivesse que convencer ele diretamente, não conseguiria, e mesmo assim ele foi chamado de o cúmulo da ingratidão. Daqui a gente vê que quando alguém dá pra gente uma coisa boa, e a gente não usou certo, vamos dizer assim, hoje é muito usual, hoje no mundo das compras pela internet, acontece muito. A pessoa comprou uma coisa numa voltagem de 110, colocou numa tomada de 220, queimou o aparelho, e depois manda de volta e fala: olha, veio com defeito, mas o defeito foi você que fez. Então assim, ele podia falar para a mulher: desculpa, Deus falou para não comer, e agora a mulher está falando para comer, então entre Deus e a mulher, ele deveria ouvir Deus. No lugar disso, ele reclamou. E então vamos para a nossa paraxá, onde está toda a profundidade desse assunto. A gratidão no judaísmo é a coisa mais importante. Agradecer a Deus. Se o Adão tivesse falado para Hashem: olha, eu te agradeço pela mulher que você me deu, eu fiz um erro de avaliação, eu ouvi ela, devia ter te ouvido, e então dessa vez eu errei, mas da próxima vez já peguei experiência, não vou errar de novo. Ele teria feito tshuva pela Torá, que é assumir que ele não vai fazer de novo, e ver o que ele fez como um mau negócio. Então, no lugar disso, ele não se arrependeu, ele continuou na dele, ele falou: ele é perfeito, o problema é Deus que deu para ele uma mulher que não presta, por isso que ele levou o castigo. Se ele tivesse feito tshuva na hora e falado: olha, muito obrigado pela mulher que você me deu, quem fez o uso errado que fui eu, quem usou ela da maneira incorreta fui eu, quem ouviu ela em uma coisa que ela falou para fazer contra a vontade divina, o culpado que fui eu peguei um aparelho de 110, coloquei ele no 220, e eu não vou falar agora que ele tem erro de fabricação, ele não teria recebido castigo nenhum. Porque a tshuva faz com que uma coisa que a gente fez de propósito se torne sem querer. Quando a gente faz uma tshuva de medo que não vamos ter o sucesso que a gente estava tendo antes, ou vamos receber um castigo por isso, essa tshuva de medo quer dizer assim, que se não fosse isso, você não faria tshuva. Ou seja, se não fosse a falta de sucesso, ou um castigo, ou uma hora e meia no Gehenom, não fosse isso, você faria de novo. Então essa tshuva de medo, ela transforma o que a gente fez de errado, tudo de propósito para o sem querer. É como se a gente tivesse feito sem querer, quer dizer que a gente não sabia tudo que está envolvido nisso. A gente não sabia que fazendo a coisa errada a gente iria levar um castigo, que é um dos 13 princípios da fé judaica. Então é como se a gente tivesse feito sem querer. Agora, tshuva de amor quer dizer assim: olha, para quem você foi fazer a coisa ruim, para quem te fez tanto bem,
e para ele você foi ser ingrato, aí ela já transforma o que a gente fez errado em parte do mandamento da Teshuvah, e aí é um nível do Baal Teshuvah que ele está acima do Tzadik, que também o que ele fez errado vira mitzvah, vira parte da mitzvah da Teshuvah, então ele ultrapassa o Tzadik. Só nesse caso, que ele fez a Teshuvah de amor, ele sentiu um remorso, olha contra quem ele foi, olha quem ele foi maltratar. A pessoa que está fazendo bem para ele, essa pessoa ele foi maltratar, esse remorso transforma o que ele fez errado não em sem querer, mas em mitzvah, porque vira parte da mitzvah da Teshuvah. Então o Adão, se ele tivesse sido grato com Deus e falado, olha, muito obrigado, você me deu um paraíso, você me deu uma mulher, muito obrigado, e eu fiz um erro de avaliação, eu fiz um mau uso do que você me deu, isso seria uma Teshuvah de amor, ele teria transformado o pecado original. Essa linguagem é muito português de 500 anos atrás da igreja, vamos dizer, a primeira transgressão, vamos falar assim, não o pecado original, a primeira transgressão da nossa história, ele teria transformado essa primeira transgressão na primeira vez na história que foi feito o mandamento da Teshuvah, e ela se tornaria parte do mandamento da Teshuvah, que não tem como fazer Teshuvah se não tem a transgressão que antecede ela. Não tem como fazer um retorno, a palavra Teshuvah quer dizer retorno, se não tem um desvio antes. Então a gente teria Geulah naquela hora, não precisaria passar por todos os sofrimentos. Então a origem de todos os sofrimentos do mundo não é o fato de o Adão ter comido a fruta proibida, é o fato de ele ter sido ingrato. E agora vem a Torá nos contar na nossa parashá, quando você for para a terra que Hashem está te dando, e você vai comer as frutas da terra, quer dizer, olha só que coisa linda, Hashem já vai te dar uma terra com árvores, com frutas. Aí o que a gente vai fazer para expressar a nossa gratidão? Nós temos que pegar essa primeira fruta que nasce, na hora que ela está brotando, já colocar um sinalzinho para se lembrar qual é ela, porque de vez em quando a segunda fruta nasce mais rápido do que a primeira, e depois que as frutas crescerem, nós vamos pegar essas frutas que eram as primeiras a brotar e levar elas para o Beit HaMikdash e colocar num cesto, levar para o Beit HaMikdash, dar para o Kohen, para expressar a nossa gratidão para Hashem, para Deus. Ou seja, é o pico, vamos dizer assim, o momento mais sublime da nossa cultura é esse. Agradecer a Deus pelo que Ele faz de bom para a gente, e não só isso, agradecer pelas coisas que aparentemente não são boas também. Como a pessoa vai para o médico dá para ele um remédio muito amargo, e ele no fim, ele não só que ele agradece o médico, ele ainda paga. Mas por que você está pagando? Por que você está agradecendo? Porque esse remédio amargo está te curando. Então, da mesma maneira, nossos sábios dizem não só que a gente tem que agradecer pelas coisas boas que Hashem dá para a gente tem que agradecer pelas coisas ruins também, porque as coisas ruins elas curam a nossa alma de qualquer coisa que a gente fez em qualquer reencarnação anterior. E essa mitzvah dos bikurim, ela vem te mostrar uma coisa interessante, que você não tem que dar de tzedakah, por exemplo, o que sobrou. Aquela primeira fruta que nasceu, aquela fruta você vai levar para o Beit HaMikdash, você vai levar ela como agradecimento para Hashem por ter te dado aquele campo. Ou seja, vem nos ensinar que todo assunto de mitzvah, a gente não tem que fazer a mitzvah com os retalhos, com as sobras do que a gente tem. A gente tem que, em primeiro lugar, fazer a mitzvah. E com o que sobra, a gente faz o resto. E dá um exemplo para vocês, quando a gente fala sobre esses assuntos. Quando a Torá pede, tem vários exemplos, os Midrashim trazem,
o mandamento de colocar uma cerca no telhado da casa. Antigamente as casas elas tinham um terraço em cima, a casa tinha o telhado não tinha esse telhado europeu de telhas, tinha um terraço em cima. Esse terraço servia como lugar para pendurar roupa, para fazer piquenique, para tudo. Então a primeira coisa, a Torá manda fazer uma cerca no terraço em cima, para que uma pessoa não caia de lá. A Torá pede para colocar uma mezuzá na porta da sua casa. Então diz o Midrash, será que a pessoa tem como colocar essa cerca se Deus não deu a casa para ele? Será que ele tem como colocar a mezuzá se Deus não deu a casa para ele? Será que ele tem como fazer Brit Milá se Deus não deu o filho para ele? Então todos os mandamentos da Torá é assim, Deus te dá alguma coisa e tipo alguém te deu, vamos dizer assim, nos seus conceitos de hoje, alguém te deu uma coisa muito importante, tipo, vamos dizer, Rivke, que é uma coisa muito importante. Se alguém te der um presente, qual é o maior presente que você imagina que você iria ganhar? Você? Olha, não, essa foi muito boa. Agora para o Tati, a Mami, mas para o Tati e a Mami, qual seria o maior presente? Se alguém te ligasse e falasse, quero te dar um presente, o que você iria pedir? Dinheiro. E aí vamos dizer, o que você iria comprar com esse dinheiro? E depois que passasse algum tempo que você não comprou nada, o que você iria comprar? Nada. E depois que passasse mais algum tempo que você não comprou nada, o que você iria comprar? Nada. Então vamos tentar dar outro exemplo aqui. Então alguém trouxe para Rivke um monte de chocolates da América com asgarrado badates. E aí ela fica muito feliz e ela dá para essa pessoa uma flor. E aí a flor vale muito menos do que o chocolate, mas é uma expressão de gratidão. Essa mitzvah do Bikurim é uma coisa assim, vem ensinar a gente que sempre que alguém te dá uma coisa, você tem que expressar a sua gratidão. Você pode expressar a sua gratidão de qualquer maneira, e sempre essa expressão de gratidão, ela não vai chegar ao valor da coisa que te deram. Quer dizer, você não vai devolver aquela coisa como expressão de gratidão. Alguém te deu um chocolate, você não vai dar o chocolate de volta agradecendo que ele te deu, porque aí já anula todo o assunto. Então, alguém te deu um chocolate, aí um pedacinho desse chocolate você vai dar para a pessoa como expressão de gratidão, vamos dizer como exemplo, né? Aí o que acontece pela Torá a gente já aprende desde o começo do mundo quanto é importante essa gratidão. Quando Deus criou a gente, quando a nossa alma pega a identidade própria dela no Chokhmah de Tzilut, que é a raiz da nossa alma, e depois na Binah de Tzilut, que já é o aspecto feminino da alma, e daí para baixo até que a alma ela se reveste em algum corpo, até que ela se torna realmente a nossa alma, a raiz da nossa alma é Chokhmah de Tzilut, da nossa alma divina. Não estou falando sobre a alma animal, que cada um de nós tem uma alma animal também, que é tipo o software do corpo. Nós somos a pessoa que está dirigindo esse corpo. O corpo tem um hardware, que é o material do corpo, tem um software, que é a alma animal, e tem a gente que está dirigindo essa alma animal, e por meio dela dirigindo o corpo material. A nossa alma divina, que somos nós, a fonte dela é Chokhmah de Tzilut. Tudo que a gente der para a gente nesse mundo não vai chegar ao que a gente tinha lá desde o começo. Então o que a gente aprende daqui é que tudo é equipamento, e só no futuro, quando os mortos ressuscitarem,
que aí a revelação divina aqui nesse mundo vai ser maior do que o mundo de Atzilut, aí a gente vai poder falar que ganhamos alguma coisa, que a gente já tem mais do que a gente tinha antes, quer dizer que não tinha possibilidade da gente ter a nossa própria identidade antes de Atzilut, e por meio dessa descida, por meio desse trabalho que a gente consegue chegar a um nível superior. Por enquanto, tudo que Deus te dá é tudo equipamento. Imagina que você vai para um trabalho, você já vai receber um salário no final do trabalho. E nesse meio tempo, no trabalho, te dão condições. Tem lá cafezinho, chazinho, sofazinho, musiquinha. Quanto mais condições tem, você fala, uau, olha, não precisavam me dar tudo isso, mesmo assim estão me dando, olha que lugar legal. Tudo que a gente dá pra gente é assim. Então, da mesma maneira que no trabalho, quando você recebe uma condição melhor, você tem que agradecer, você não pode ser ingrato. Então a gente está agradecendo a Deus. Por quê? Porque no final do trabalho a gente vai ganhar o salário. A pessoa termina a vida, vai para um baixo paraíso, que é um hotel de 3 estrelas, vai para um alto paraíso, que é um hotel de 4 estrelas, para esperar o dia da ressurreição, que aí vai ser o hotel de 5 estrelas, tipo, aí vai ser um pagamento de verdade. E por enquanto, o paraíso é só um lugar para esperar por esse pagamento. Mesmo que 1 hora no paraíso já é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo, tudo isso é intermediário até que a gente receba o pagamento de verdade. Então a gente está agradecendo a Deus que, olha, no meio desse meu trabalho, a terra deu frutas e tudo de bom. Ou seja, todas as bondades que Deus faz para a gente, que elas ainda entram nessa categoria de equipamento, vamos dizer, de condições de trabalho, de melhores condições de trabalho. Faço o meu trabalho divino com mais tranquilidade, com mais calma, e a gente só tem a agradecer. Então essa é a mensagem da nossa Parashá. E uma mensagem mais importante do que essa é difícil da gente encontrar. Então vamos, a partir de agora, a gente ainda está, antes de Rosh Hashanah, tenta se lembrar, se alguém te fez um favor, se alguém te ajudou em alguma coisa, se alguém te fez o bem, agradeça. Isso é uma regra básica da Torá. Não seja ingrato. Então desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Ktivá v'chatimá tová, leshaná tová umetuká, e que no mérito de vocês colocarem a Torá na prática, que Hashem dê para vocês um ano tão bom, tão doce, com a Geulah Shlemá, com Mashiach, com Geula, com tudo de bom. Kol Tov. Rivki fala tchauzinho. Tchau.